E aí, aqui quem fala é o Matheus e hoje eu vou falar um pouco sobre loop ou laço de repetição no português. Bom, quando você está programando e é necessário repetir um trecho do seu programa várias vezes, ao invés de você fazer isso e gastar mais linhas, você pode fazer um loop, que faz a repetição do código que você queria. Então eu vou falar um pouquinho dos loops que tem na programação C. A gente pode começar pelo for. O for ele é um loop que pode ser usado quando a gente sabe o número de vezes que vai se repetir. Para você fazer ele, você vai abrir o for, aí dentro do parênteses você vai colocar o valor inicial, a condição e por último você vai colocar o contador. É bom você bom lembrar que sempre que você fazer o for, você tem que separar tudo isso que está dentro do parênteses entre ponto e vírgula. Outro tipo de loop é o while, que significa enquanto pro português. Ele vai ficar rodando enquanto a expressão de teste de dentro do bloco for verdadeira. Caso o teste se torne falso, ela sai do bloco e vai para outra linha e continua o restante do código. Então, tipo, ela vai ver a condição, vai ver se tudo que é aquilo dentro do bloco for verdadeiro. E caso for verdadeiro, continua dentro do bloco fazendo a repetição. A partir do momento que a condição se torne falsa, ela sai do bloco e continua o código da outra linha. Para você fazer o while, você vai abrir o while, abrir o parênteses, colocar uma expressão de teste, que é ali que vai verificar se é verdadeiro ou falso. E dentro desse bloco você vai colocar as instruções. Bom, o if else, diferente do while, o if else é meio que um comando de decisão. Ele funciona assim. O bloco if contém uma condição e dentro dele tem instruções. Então, se a condição for verdadeira, o bloco if vai rodar. Caso ela for falsa, nada é executado. E o else, por tradução ao pé da letra, a gente pode traduzir ele como se não, ou então caso contrário. Então você pode usar ele para dizer o contrário daquilo que estava no if. Então o else ele vai funcionar mais ou menos assim. O código vai passar pelo bloco if e se o if for verdadeiro, vai rodar o if sem passar pelo else. Agora se no if for falso, o código ele vai passar pelo else, chegando no else e rodando o else, por causa que o que estava no if era falso. Então, caso contrário, se acontecer isso aqui, caso não aconteça, passa pelo else. E como vocês podem ver nessa imagem aqui, quando só tem uma instrução no if e no else, você não precisa colocar a chave. Mas se tiver duas instruções ou mais, é necessário colocar a chave. E por último, a gente tem o switch case. O switch case pode se utilizar quando você vai fazer uma lista pré-definida. Então o que ele faz? É mais ou menos assim que funciona. Tem várias alternativas. Então o switch ele vai lá e deixa que selecione alguma delas. E no switch é tudo bem organizado, então ele acaba sendo bem limpo e claro. O switch ele pode ser montado assim. Você vai abrir o switch, depois você abre o parênteses com a expressão lá dentro. Aí dentro do bloco do switch vai ter vários cases e dentro dos cases tem que colocar alguma constante. Depois de ter feito os cases, você vai abrir o break. E aí você pergunta, o que o break faz? O break ele vai fazer isso, tipo, ele vai ele vai fazer com que o código saia do bloco do switch. Então, por exemplo, o código está indo, aí selecionou, break, saiu do switch. Então ele, na verdade, ele faz, ele finaliza o switch. E por último, se você quiser, você pode ou não colocar o default. O default ele é a opção que a gente usa caso não for selecionado nenhuma alternativa que é válida. Então, basicamente, o comando switch vai determinar para qual caso será desviado o controle do programa. E se passar pelo break, ele vai sair do switch continuando o restante do código.
Iremos iniciar agora, na estrutura de laços, um teste com o if. Temos aqui o if, o teste lógico, o resultado se o if for verdadeiro, e o else, caso o if seja falso, será executado. Em nosso caso, a estrutura vai dar falso de propósito apenas para executar o else. Então temos aqui if 0 é maior que 1. Se for, printf, somente programadores verão essa mensagem. Se não for, printf hello world. Vamos executar. Temos aqui o resultado do else. Iremos executar agora um laço while. Declaramos uma variável int i, que vai ser um número inteiro, igual a 0, com valor atribuído. While será executado enquanto i for menor que 10. E para cada vez que for executado, será feito um print na tela do valor de i. E acrescido mais 1 no valor de i. Vamos executá-lo para ver como fica. Temos aqui a execução. Foi executado uma vez, o while era 0, foi atribuído o valor de 1 no i. Ele imprimiu o valor de i, que era 0, e logo após acrescentou mais 1. Na segunda linha, ele imprimiu o valor de i, que era 1, e acrescentou mais 1. E ele fez isso até o valor de 9, conforme nós solicitamos no código. Eu poderia ter colocado menor ou igual a 10, e aqui seria acrescido mais uma linha, que seria 10. Este é um exemplo de while. Agora iremos executar uma estrutura de laços em for. Para isso, declaramos a variável i, sem declarar o valor, pois dentro da estrutura de for já declaramos um valor para i. Então, iniciando for, declaramos i igual a 0. O mesmo será executado enquanto i for menor que 10. E para cada vez que for executado, será acrescido em 1. O resultado será impresso na tela. Vamos ver como fica. Da mesma forma que o exemplo anterior de while, ele trouxe para a gente o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Enquanto o i for menor que 10. Mas com a estrutura diferente de while, pois a gente consegue delimitar um espaço e é até melhor utilizando o for dessa forma. Esse foi o exemplo de for. Para nosso último exemplo de laços, vamos utilizar o switch. Sendo assim, vamos declarar as primeiras variáveis em float, que serão os números que a pessoa ou o usuário irá digitar. E em char iremos declarar o operador. Assim que o programa for executado, ele vai escrever na primeira linha calculadora com 4 operações. E logo abaixo será solicitado que seja digitado um número, o operador e o outro número. Para isso será utilizado o scanf, no qual ele vai receber os valores. O número, o operador e o outro número. Iniciando o switch, dependendo do operador digitado, será selecionada a opção para soma, no qual será impresso o valor da soma do número 1 mais o número 2. Subtração, no qual será impressa a subtração do número 1 subtraindo o número 2. Multiplicação, no qual pode ser digitado ou x ou asterisco, para imprimir a multiplicação do número 1 pelo número 2. E da divisão, no qual pode ser utilizada a barra
ou 2 pontos. Para a divisão, nós utilizamos um if apenas para verificar se o divisor é 0, porque neste caso a operação não pode ser realizada. Então temos um if, no qual será executado. Se o valor do número 2 for diferente de 0, então ele vai executar a divisão do número 1 pelo número 2. Caso nenhuma das operações seja digitada, ele vai voltar para a opção impossível de ser realizada. Vamos efetuar alguns testes. Primeiramente na adição. Agora na subtração. Na multiplicação. E por último, vamos validar se o if está funcionando, dividindo um número qualquer por 0. Bem, parece que funcionou. A operação é impossível de ser realizada. Agora vamos efetuar a divisão de um número correto. Como as variáveis estão em float, nós conseguimos obter números com vírgula. Então, por exemplo, posso dividir um 4 dividido por 3, 1.33. Lembrando que delimitamos o resultado apenas 2 casas após a vírgula. Bem, pessoal, esse foi os exemplos de laço. Muito obrigado e boa noite.